Olá, há 120 anos atrás, um, um homem enviado pelo céu escreveu uma visão que teve e transladou ao papel e pôs aqui para nosso tempo. O título desse livro é Visão do Futuro. A pena Frei Plácido da Santíssima Virgem, sentado no jardim, percorrer algumas páginas do seu breviário, sentiu as pancadas do bastão do seu velho companheiro de tertúlia, Ernesto Padilha, que neste dia chegava antes da hora habitual. Frei Plácido benzeu-se, fechou o livro e esperou Padilha, algo mais baixo do que ele, conservava a alta e airosa figura que outrora lhe dava a fama de bom moço. Não se casara pela piedade dos seus costumes, disse-lhe que ele tinha vocação religiosa, mas os fatos demonstraram assim não ser. Ele continuou levando no mundo uma vida austera e chegou à boa saúde mental e física até o fim do século. Todos os dias visitava Frei Plácido, com quem mantinha longas e saborosas conversas. Costumava reunir-se-lhe outro personagem, o Dr. Ângelo Greco, que vinha num antiquíssimo automóvel Chevrolet, dirigido por ele mesmo desde havia 50 anos. Provavelmente não existia no mundo um carro igual. Já havia vários lustros que a fábrica desaparecera, outras marcas, outros tipos foram deslocando. Os antigos modelos, todos os ou quase todos os automóveis fim do mundo, eram ao mesmo tempo pequenos aviões que, além de correr, podiam voar, mas Ângelo Greco ficou fiel ao seu carro, presente que lhe fizera seu pai, quando ele recebeu certo diploma, ali pelos anos de 30. E até lhe agradava ser o motivo original na cidade e provocar a algazarra dos garotos nas ruas. Padilha e Greco conhecia muito bem o Esperanto, porém jamais o falavam na sua tertúlia, não só porque Frei Plácido nunca o havia aprendido, como também para praticarem o seu belo castelhano, língua tão morta em fins do século como o sânscrito ou o grego de Homero. Conservemos o espanhol, dizia Padilha, que será a língua de nosso Senhor Jesus Cristo no seu segundo advento. Eu, passando por estes tempos de angústia e de silêncio, observei aqui nessa visão do futuro, escrita nos primeiros anos do século XX. Ele botou aqui o espanhol, que será a língua falada pelos que esperam a segunda vinda de Jesus Cristo na Terra. Aí lembrei da cidade de Compostela, lembrei da cidade de Servilha e passei aqui por este capítulo da visão do futuro e fiquei observando sobre a língua da Igreja de Jesus Cristo será o espanhol. E aí eu, contemplando, e vim aqui e hoje tentando não só entender, mas partilhar uma história brilhante de visão deste grande escritor chamado Hugo Vast.
Por que não há de ser o latim, que é a língua da igreja? Objetava Frei Plácido. Porque o espanhol tem o raro privilégio de ser a única entre as grandes línguas do mundo que não foi falada por nenhum insigne heresiarca ou inimigo da igreja. O latim falaram-no Nero e Juliano, o grego Ário, o árabe Maomé, o inglês Henrique VIII, o francês Voltaire, o italiano Garibaldi, o alemão Lutero, o russo Lenin. Naquela manhã, Padilha chegou sozinho e antes da hora costumeira, desejoso de conversar sobre dois assuntos que o preocupavam. Um era as suas inquietações a respeito do Reino do Chile, onde se elevavam vozes reclamando o resto da Patagônia Argentina. O outro era um certo relatório sobre a frequência com que Joana Tabor recebia o superior dos gregorianos na sua quinta de Martinez. Padilha beijou a mão direita do frade e sentou-se-lhe ao lado do banco de pedra mofada. O beijar a mão dos sacerdotes é a maneira de saudação. Era uma das práticas que a igreja recomendava para avivar nas pessoas a antiga veneração para com os religiosos. Em todos os países, os prelados tinham enriquecido com indulgência este humilde gesto. Vossa Reverendíssima dormiu bem esta noite? Como uma pedra, até meia hora antes da missa. Que isso dizer que não ouviu a manifestação da Praça Stalin? 500 mil de homens diziam e o que queriam, que pediam, haviam se reunido para jogar flores na nossa presidenta, Miss Hilda, por haver dissolvido os últimos traços do seu exército de linha, que nos restavam da gendarmeria da Patagônia. E o povo aplaude isso, que lhe pode importar isso? Diretamente nada. Mas o povo, melhor dizendo, os politiqueiros que o agitam, têm uma aversão instintiva a todo militar, porque um governante apoiado numa tantas divisões não se deixa manejar. Compreendo. E por que preocupa o Senhor a dissolução do exército? Porque temos vizinhos fortes que há séculos cobiçam algumas das nossas províncias e podem aproveitar a ocasião ao verem em defesa as nossas fronteiras. Pelo claustro solitário passou o leigo sacristão fazendo soar as suas chaves. Como a essa hora a igreja estava fechada, ele tinha um tempinho para tirar uma soneca. Quase em seguida, pelo mesmo claustro, onde as pisadas adquiriam uma estranha sonoridade, passou Frei Simão, ia lendo um livro. Padilha perguntou em voz baixa. Em confiança, Frei Plácido, o seu superior, conservava os seus 2 esteios. Reza sempre o breviário, indubitavelmente, respondeu o velho com secura, não querendo abrir-se a essa espécie de confidência. Pareceu-me que esse livro que ele ia lendo não era um breviário, respondeu presto Frei Plácido. Rezá-lo-á a outra hora. E para mudar de conversa disse: tenho estado matutando sobre quem será aquela mulher vestida de púrpura, com uma taça de ouro em que bebe todos os reses. Aquela que São João pinta no Apocalipse? Perguntou Padilha. Sim, essa mesma, que se apresenta montada num animal vermelho,
com 7 cabeças e 10 cornos. Não se deve confundir esta com a outra besta que aparece no capítulo 13, símbolo do anticristo. A besta vermelha é um império, qual, no meu entender, é o Império Romano Germânico, e a mulher vestida de púrpura é Roma. E de que deduz isso? Do fato de trazer ela na fronte o nome de Babilônia, com que São Pedro designa Roma, e de ser essa mulher uma grande cidade que tem domínio sobre os reis da terra, e de as 7 cabeças da besta que ela cavalga serem 7 montes sobre os quais ela está sentada. Efetivamente, Roma é a cidade das 7 colinas. Há outros motivos que me fazem interpretar assim essa profecia. Numa de suas passagens diz ela: a besta que viste foi e não é, e sairá do abismo e virá a perecer, com o que o profeta alude a um império que desapareceu totalmente, como sucedeu com o Império Romano, e levantou-se de novo e outra vez perecerá. Agrada-me a sua interpretação porque se ajusta à história. As 7 cabeças da besta que está cheia de nome de blasfêmia são também, segundo o texto sagrado, 7 reis, dos quais 5 já caíram. Um existe e o outro ainda não veio, e quando vier, durará pouco. Esses reis, observou Padilha, poderiam sê-lo também no sentido espiritual, a julgar pelos nomes de blasfêmia. Realmente pode ser 7 personagens ou 7 doutrinas. 5 delas já passaram e foram talvez Ário, Maomé, Lutero, Voltaire e Lenine. Um existe e outro virá. Quais são estes que já estamos tocando? Quem pensa, vossa reverendíssima, que sejam? Um deles, o que existe, disse o frade, preparará os caminhos do anticristo, provocando o grande cisma, anunciado por São Paulo. Será talvez um religioso? Assim creio, e portanto será o falso profeta do anticristo. O outro que há de vir, algumas vezes tenho pensado que seja uma mulher. Por que, padre? Não saberia dizê-lo. Talvez eu me tenha lembrado daquela misteriosa profetisa que aparece no Apocalipse. Jezabel, essa mesma. É um símbolo. Trata-se de uma mulher considerada individualmente ou de uma seita ou heresia. E Padilha disse: não me recordo agora das palavras exatas do Apocalipse. Eu me recordo, respondeu prontamente Frei Plácido, que sabia de cor quase toda a Bíblia Sagrada. Mas essas palavras são obscuríssimas, e embora algum dia venha a ser clara para a inteligência dos fiéis, hoje mergulham-me em perplexidade. Como é que elas dizem? O profeta envia o mensageiro de Cristo a cada uma das 7 igrejas do seu tempo, e a uma delas, a de Tiatira, cidade muito comercial da época, e diz assim: conheço as tuas obras, a tua fé, a tua caridade, os teus serviços, mas tenho contra ti o permitires a Jezabel, mulher que se diz profetiza, enganar meus servos. Por essas palavras, observou Padilha, nota-se de que se trata de uma pessoa que se introduziu na comunidade cristã, ou que pensa introduzir-se, disse Frei Plácido, porque a mensagem acrescenta:
dei-lhe tempo para fazer penitência e ela não quer arrepender-se. Como vê, meu amigo, a ideia que às vezes me vem de que a sétima cabeça da besta seja essa mulher é uma simples intuição e mal me atrevo a formulá-la. Longa pausa cheia de pensamentos interrompeu a conversa, até que Frei Plácido retomou o fio das suas conjunturas. Mais clara me parece a alusão ao Império Muçulmano, que no capítulo 3 descubro na outra besta que saía do mar. Este monstro que vencerá os santos e será adorado por todos os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro. Segundo os intérpretes, é o Anticristo. E também tem 7 cabeças e 10 cornos. De uma dessas cabeças dizem-se que estava como que ferida de morte, mas que esse ferimento se curou e a terra ficou maravilhada desse aparente milagre. Vossa Reverendíssima descobre nisso uma alusão à história atual? Realmente, que império dos que hão de existir nos últimos tempos está simbolizado por esta cabeça que quase morreu e cuja cura milagrosa valeu para a besta a admiração e a devoção do orbe? Perguntou o frade. Padilha refletiu um momento e, em vez de responder, interrogou seu amigo. Mas será um império? Não será antes uma heresia? Foi e será as duas coisas ao mesmo tempo, respondeu Frei Plácido. Foi e será um império e ao mesmo tempo uma religião corruptora e terrível, que outrora dominou a 1/4 do mundo e agora infeccionará todo consoante o texto sagrado. Diz Vossa Reverendíssima que se trata de um império que esteve ferido de morte e que ressurgiu são e salvo. Efetivamente, confirmou o frade, só há um na história com essas características, um que é juntamente um poder político e uma religião. A meia-lua, Maomé, exclamou Padilha. Assim é, explicou o velho. A segunda cabeça ferida de morte, vimos-la curar-se e renascer ante nossos olhos por obra e graça dos estadistas modernos que hão fomentado o pan-islamismo. O Império Muçulmano chegou ao seu apogeu no século XV, quando as bandeiras negras do profeta cobriu o sul da Ásia e o norte da África, e os seus cavalos bebiam no Danúbio e no Tejo. Depois de Lepanto, por obra da Espanha, começou a decadência dele. Na Grande Guerra de 1914, a Turquia foi quase aniquilada. Os estadistas só não a arriscaram do mapa por não terem sabido a quem entregar a sua capital. Assim foi, disse Padilha. O haver fomentado o pan-islamismo mostra-se-nos agora com o mais terrível equívoco dos homens na história. Hoje formam uma só nação inimiga de Cristo. 20 nações, desde os montes Atla até o Golfo de Tonquim, Marrocos, Líbia, Egito, Arábia, Pérsia, Iraque, Afeganistão e quase toda a Índia. 100 graus de latitudes, com 700 milhões de homens que perseguirão Cristo até a morte, soberbo e sem contrição. A soberba do homem tem às vezes rasgos sobre-humano, absolutamente diabólico, murmurou Padilha. Assim é, e prosseguiu Frei Plácido.
Não se esqueça de que nós vamos aproximando dos últimos tempos em que reinará o anticristo. Os tempos já e somente as vésperas. A voz do frade foi um sussurro baixíssimo. Vou lhe contar o que referi ao meu confessor e que ele me diz que é um sonho e eu creio que foi uma visão. Frei Plácido contou as duas visitas de Voltaire em 1978 e 1988 e o anúncio que este lhe fizera a respeito do anticristo. Padilha escutava o absurdo, mas tremendo que aquilo fosse um desvario do velho, limitou-se a dizer: se o império do anticristo há de ser muçulmano, como então pensar que o próprio anticristo nascerá em Roma, capital do mundo católico? Não nascerá, respondeu Frei Plácido, já nasceu em Babilônia, nome que São Pedro dá a Roma. Os caminhos por onde ele conquistará a sua grandeza são-nos inteiramente ignorados. De certo que sabemos do anticristo. Sabemos pelo profeta Daniel que os seus caminhos, que os seus começos serão, quer dizer, foram, pois segundo vossa reverendíssima já estamos nessa época, ponderou Padilha sorrindo e por complacência. Efetivamente, disse o frade sem se alterar. Os começos deles foram humildes, mas a vitória o acompanhará. Ele assenhorear-se-á de Constantinopla e se ungirá imperador da meia-lua, congregará nos campos da Ásia milhões de ginetes, talvez de aviadores, e lançá-los-á sobre Roma, sua pátria de nascimento, e a mais gloriosa e magnífica das cidades do mundo. Calcará aos pés os príncipes como um olheiro pisa o barro, e para se fazer adorar por homens e mulheres, usará de toda sorte de embustes. Será belo? Belíssimo, como um arcanjo. Possuirá todas as seduções da iniquidade, conhecerá todas as ciências que se podem aprender e todas as ciências ocultas que o demônio lhe terá ensinado. Será dotado de uma eloquência irresistível. Segundo Daniel, será impudente e entendido em dúvidas, quer dizer, sofista, descarado e sedutor. Fará milagres? Sim, falsos milagres. Os inventos modernos servirão para se apresentar e falar ao mesmo tempo em toda parte. Os aparelhos de rádios transmitem todas as sensações, não só as auditivas e visuais, como em 1940, mas também as que impressionam o olfato, o tato e o gosto, e permitem que o orador veja e escute o público que o ouve e o vê. Assim o anticristo gozará de uma aparência ubiquidade, e as suas imagens poderão responder a quem os interrogar, e cumprir-se-á o anúncio do Apocalipse. E foi-lhe dado comunicar o seu espírito à figura da besta, de maneira que ela falasse. Nunca os exércitos deles serão vencidos, a sua esquadra será vencida no Mediterrâneo por outra esquadra, talvez a inglesa ou a romana. De onde tira vossa reverendíssima essa curiosa interpretação da seguinte passagem de Daniel, que, na minha opinião, descreve as conquistas do anticristo? Tomou Frei Plácido a abrir a sua manuseada Bíblia e leu:
Ele chegará no tempo marcado para o sul. Mas esta última campanha não será como a primeira. Os navios de Cetim virão contra ele, e ele perderá coragem. Entender-se-á uma vez mais com os que houverem abandonado a aliança. Neste ponto sigo a versão tão acreditada formulada por Glampon. Os navios de Cetim? Interrogou Padilla. Quitim é a palavra hebraica, explicou o frade. A Vulgata traduz-la pela palavra romanos. Materialmente, Quitim ou Cetim é a ilha de Chipre. Por metáfora, designam-se, assim, nos livros antigos, as ilhas ocidentais com relação à Palestina. E que mais? Furioso com a sua derrota, o anticristo se entenderá com esses que vivem em Cetim, depois de haverem abandonado a sua pátria. O anticristo servir-se-á deles e derrotará toda a nação e aniquilará os defensores dela pela espada e pelo fogo. Fará cessar as missas e ordenará a adoração da sua imagem. Vou ler textualmente, seguindo nisto, a famosa versão do padre Écio. Tirará o sacrifício perpétuo e porá a abominação para a desolação, e não terá